Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de convidar os presentes a todos, cumprimentar a todos também, e convidá-los para que possamos, por um minuto, estarmos em pé para a leitura de um texto da palavra de Deus, encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 até o 8. Atos capítulo 8, de 4 a 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém? Vocês podem tomar assento? Eu gostaria de, em poucas palavras, falar a respeito da alegria que o Evangelho traz às cidades onde ele chega. O Evangelho é o maior transformador social que a gente conhece. Nenhuma política pública é capaz de se igualar ao poder que o Evangelho tem. Porque o Evangelho atua numa esfera que nenhuma entidade humana pode atuar. O Evangelho atua na esfera espiritual. A esfera espiritual, ela está além dos decretos, ela está além dos governos, e ela tem afligido, o mundo espiritual tem dominado as pessoas de uma forma tão intensa que quando o Evangelho chega, existe um confronto muito grande entre as trevas e a luz. No texto que nós lemos, nós encontramos a história de Filipe pregando em Samaria. Quando o Evangelho chega em Samaria, naquela época, no primeiro século da igreja, Samaria estava afetada por muitas pessoas com problemas espirituais, com problemas emocionais, com várias doenças. Mas quando o Evangelho chega por causa da perseguição, Filipe leva o Evangelho até Samaria. Acontece duas coisas que eu quero frisar, apenas dois tópicos que eu quero frisar aqui nesta manhã para falar a respeito da alegria que o Evangelho traz na cidade. A primeira alegria é que o Evangelho chega, e quando o Evangelho chega, Deus liberta pessoas. O Evangelho tem o poder libertador. O texto que nós lemos diz que os espíritos possessos saíam da vida das pessoas. Isso significa que houve um confronto entre as trevas e a luz. Esse confronto ainda existe na atualidade. O Evangelho, ele confronta vidas. O Evangelho não são palavras de elogio. O Evangelho não são palavras de autoestima. O Evangelho não são palavras motivacionais. O Evangelho veio para confrontar o homem com a sua real situação. O Evangelho mostra que nós somos pecadores. O Evangelho mostra que nós precisamos de Jesus. O Evangelho mostra que existe um céu e um inferno, e que nós precisamos escolher estar com Jesus para não sermos condenados. O Evangelho não são só palavras afáveis, doces, agradáveis. O Evangelho nos confronta os nossos valores, confronta as ideologias. Então, quando o Evangelho chega, queridos, pode ter certeza, vai haver confronto, porque o próprio Jesus disse que não veio trazer paz, ele veio trazer guerra, no sentido de envolvimento espiritual para que as pessoas sejam libertas. Quando o Evangelho chega, ele mexe nas nossas ideias, nas nossas convicções. Ele atinge a nossa própria cultura, a nossa própria maneira de ser, de falar. O Evangelho transforma pessoas que outrora eram desequilibradas em pessoas sóbrias, em pessoas entendidas, em pessoas que conhecem o poder da palavra de Deus. É por isso que há grande alegria na cidade de Lusiânia, onde o Evangelho chega, porque os confrontos existem, mas no final quem vence é Jesus. O confronto espiritual existe, mas a luz prevalece sobre as trevas. Não vamos pensar que onde o Evangelho chegar vai ficar tudo normal, ninguém vai ser atingido. Não vamos pensar que onde o Evangelho chegar não vai ter nenhuma crítica, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma guerra de ideias. O Evangelho mexe com as pessoas. O Evangelho transforma as sociedades.
Na cidade de Samaria, o evangelho transformou aquela sociedade. Esse é o primeiro aspecto, é o aspecto do confronto. E o segundo aspecto é o aspecto da integração social. O evangelho traz para a comunidade pessoas que estavam marginalizadas. O texto diz que pessoas eram doentes, paralíticos eram doentes. O texto diz que pessoas eram curadas, e essas pessoas que eram curadas, elas estavam marginalizadas. O paralítico na época não tinha INSS, o leproso na época não tinha INSS. As pessoas que estavam doentes, elas estavam separadas do convívio social, não tinham emprego, estavam fadadas à mendicância, a depender de terceiros. Mas quando Jesus chega, uma das primeiras coisas que ele faz é ir nos guetos, nos valados, nos becos, restaurar o cego, curar o leproso, trazer de volta a mulher que estava marginalizada, segregada por causa da sua doença. Jesus liberta pessoas para trazer, como trouxe Bartimeu, para o meio da sociedade. Não precisa mais mendigar, não precisa mais pedir esmola. Você agora tem a sua dignidade restaurada. O evangelho abençoa cidades, irmãos, porque o evangelho restaura pessoas e traz as pessoas novamente a uma vida digna. As igrejas cumprem um papel social muito importante, porque quando o evangelho chega, prega para o jovem que estava nas drogas, ele sai das drogas, ele vem para a igreja, ele arruma um emprego. O evangelho é um braço de apoio do Estado, porque ele vai e prega o evangelho. Aquele que vivia embriagado, dirigindo, causando problemas, ele agora está convertido, sentado na igreja, glorificando a Deus, trabalhando, voltou a paz na família. O evangelho tem o poder de restaurar as famílias. O evangelho tem o poder de trazer de volta para a sociedade, de integrar a sociedade pessoas que estavam marginalizadas. Por isso que quando o evangelho chega, existe grande alegria na cidade. A cidade de Samaria foi abençoada porque o evangelho chegou. A cidade de Lusiânia também é abençoada porque existem centenas de igrejas cristãos pregando a palavra de Deus. E quando você passar por um bairro, por pequeno que ele seja, quando você vê uma igreja, por pequenininha que ela seja, ali está pelo menos uma ou duas pessoas que estavam marginalizadas e agora estão servindo a Deus, estão trabalhando. O evangelho traz de volta para a pessoa a sua condição de produzir, de ser empreendedor, de ser trabalhador, de ser empresário. O evangelho traz de volta para a pessoa a dignidade. Isso é comprovado historicamente nas cidades, nos países que o evangelho chegou. Os Estados Unidos da América são um dos países mais desenvolvidos do mundo. A sua fundação, a sua base de fundação foi uma sociedade cristã, cristãos, protestantes, evangélicos. Países que entenderam a reforma protestante na Europa são países bem-sucedidos, como Suécia, Holanda e outros países, Suíça, Inglaterra, que entenderam o propósito da reforma protestante, que se converteram ao cristianismo, e suas sociedades, suas famílias, suas cidades foram extremamente abençoadas por Deus. Então, meus queridos, por que o evangelho traz alegria? Por quê? Porque primeiro ele confronta com as trevas, mas ele vence as trevas. E nós estamos aqui para dizer que o evangelho vence as trevas, que o nome de Jesus é poderoso, está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome, e o evangelho é poderoso. Quando o evangelho chega, as trevas têm que sair, a opressão tem que sair. Aquele desejo de suicídio, ele dá lugar para um desejo de vida, porque Jesus traz vida e vida com abundância. O evangelho entra na alma das pessoas, onde às vezes a ciência não pode chegar. O evangelho atua no espírito do homem, onde a ciência não pode chegar. O evangelho liberta as pessoas, coisas que a sociedade, que o mundo não pode fazer, o evangelho faz. E é por isso que quando o evangelho chega, existe alegria na cidade. Alegria de libertação, alegria de reintegração, de restauração, de inclusão social. A prostituta agora está na igreja. O que roubava não rouba mais, diz a palavra de Deus. Se entra na política, vai ser honesto, vai ser fiel aos princípios de Deus, vai defender a sociedade, vai defender o pobre, vai defender o necessitado.
Se é convertido e vem para a câmara, vai ser exemplo, não vai dar escândalo, vai honrar o nome de Jesus. Se é convertido e ocupa um cargo público, não vai desviar a verba, vai pregar a palavra, vai continuar sendo crente, porque o evangelho transforma pessoas e alcança cidades e forma cidadãos de bens. Se o evangelho não fizer isso, não é um verdadeiro evangelho, irmãos. Se o evangelho não confrontar ideias, não é um verdadeiro evangelho. E a nossa sociedade está confrontando as nossas ideias, mas nós não podemos baixar a cabeça para ideias contrárias à palavra de Deus. Nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que não é um decreto que vai mudar a nossa fé, que não é uma canetada do Supremo ou de quem quer que seja que vai mudar a nossa conduta. Nós continuamos dizendo que nós servimos a Jesus e esperamos que Ele venha. Pregamos o evangelho de poder, que liberta, que cura, que salva, que transforma vidas. E eu quero dizer aqui em nome de Jesus, debaixo de muita reverência, que a igreja não se dobra, a igreja não se rende aos decretos de Babilônia, aos decretos do mundo. A igreja é do Senhor Jesus, a igreja é do Senhor Jesus. Obrigado.